Então o rapaz deu por si, numa altura em que havia uma grande crise económica e social, e ele precisava de se alimentar, estava cheio de fome, e o único emprego que ele encontrou foi guardar porcos. E para nós entendermos, falámos sobre isso a semana passada, para a cultura judaica, para a cultura dos hebreus, o porco era um animal impuro, que eles nem sequer podiam ter contacto e não comiam, então não havia emprego mais baixo que ele podia ter. E ele diz a palavra de Deus que ele tentava encher o seu estômago com as bolotas, com as alfarrobas que os porcos se alimentavam. Enquanto ele estava lá, naquele lugar, no meio dos animais, de repente ele teve um pensamento, ele caiu em si e disse: então, mas os jornaleiros do meu pai, aqueles que trabalham apenas à dia, à jorna, eles têm pão, têm comida, têm casa, têm cama, e eu aqui estou a morrer de fome, eu já sei o que é que vou fazer. Eu vou-me levantar, vou ter com o meu pai e vou-lhe dizer: olha pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho, deixa-me só ser um dos teus trabalhadores à jorna. Mas a palavra de Deus nos conta, Jesus está a contar esta parábola, que à medida que ele se aproximava, sujo e mal cheiroso, da porta da fazenda, o pai lá ao fundo o viu e diz que o pai correu para ele. O pai correu para ele. E na altura, também para nós entendermos o contexto, os senhores das fazendas, os senhores não corriam. Correr era algo que era impróprio para alguém da alta sociedade, ou pelo menos alguém de respeito. Mas ele correu para ele. E não apenas ele correu para ele, mas ele o abraçou, ele o beijou, e naquela cultura nós vemos que há ali, não houve o medo do pai de se envolver com a sujidade do filho, mas ele o acolheu e ele diz: tragam a minha roupa, coloquem um anel no dedo e matem o bezerro cevado e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e ele foi achado. E então eles começaram a festejar o seu regresso. Então o pai recebe assim o filho com muita alegria. Agora ficamos aqui presos no bezerro. Cá está. Então, o filho que pensava ser deserdado, que pensava ser desprezado, na melhor das hipóteses, pelo menos severamente castigado, a verdade é que ele merecia aquele justo castigo, porque ele praticamente desejou que o pai morresse, abandonou o pai, abandonou a fazenda, mas apesar daquele indivíduo mal cheiroso e sujo, quebrantado, por causa do seu quebrantamento, o pai lhe dá 3 coisas muito importantes. E a primeira é vestes novas. O pai lhe dá uma roupa que não era uma roupa qualquer, era a melhor roupa, provavelmente a roupa do próprio pai. Simbolizava que o filho tinha mais uma vez o direito de desfrutar a sua posição favorável junto do pai. Ele estava completamente restaurado. Mas recebeu também para o dedo um anel, e aquele anel era uma espécie de sinete que era assinado os documentos. Então ele não apenas estava restaurado à posição de filho, mas ele estava restaurado à posição de autoridade como herdeiro, como alguém que poderia negociar em nome do pai. Aquele rapaz que tinha esbanjado toda a riqueza estava agora a ser colocado de novo ao serviço e honrado com a confiança do pai. E por fim, também o terceiro parte, os sandálias nos pés, e na altura, na tradição, só quem podia andar calçado dentro de casa era a família, era o pai, eram os filhos, e a verdade é que ele agora estava novamente com os sandálias nos pés a receber de volta o direito de ser chamado filho. Agora, o que é que isso tem a ver connosco? Tem a ver connosco que é também a segunda parte. Nós fizemos coisas muito ruins ao longo da nossa vida e certamente já falhamos e pecamos. E esta história nos fala do contexto que Jesus, ou no seu contexto, que Jesus quer nos dizer que Deus nos acolhe como nós estamos, apesar de não esperar que nós continuemos da mesma maneira. Ele nos acolhe como estamos. E quando chegamos a Ele, nós somos transformados na posição em termos de roupa, em termos de comportamento e em termos de acesso ao Pai. Então, não podemos dizer que o comportamento não importa. Se o Pai perdoou tudo ao Filho, Deus perdoa tudo e mais alguma coisa, isso é graça. Não. Nós fazemos mal e nós sabemos quando fazemos mal, que nos sentimos de alguma forma que estamos no fim da linha, mas a verdade é que mesmo quando nós nos quebrantamos e quando nós nos arrependemos e quando nós voltamos para Deus, Deus novamente nos recebe e nos acolhe e nos coloca na sua mão. 1 João 2:1 diz: filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, 1 João 2:1, se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, falamos sobre isso. Agora, a segunda parte da parábola é muito importante.
E a segunda parte da parábola fala sobre o irmão mais velho. E o irmão mais velho era o foco da história que Jesus estava a contar. Nós sempre gostamos da história tão bonita, não é? Do filho pródigo. Mas a verdade é que o foco do ensino é o irmão mais velho. E o irmão mais velho, ele estava no campo, era o último a vir para casa, e quando chega perto de casa, diz que começou a ouvir as músicas, as danças e o som de festa, e perguntou a alguém o que é que estava a acontecer. E alguém lhe disse: olha, o teu filho voltou, o teu pai matou o bezerro cevado e fez uma festa e nós estamos todos a alegrar. Reparem que ele, ao chegar e a festa já estar a decorrer, significa que ele foi um dos últimos a chegar. Significa que ele vivia de tal maneira intensamente que ele guardava-se tão para ser, para fechar todas as coisas, para arrumar todas as coisas, como filho bem responsável. A verdade é que o pai sai para fora e ele ficou tão irritado que não quis entrar dentro de casa. Então o pai, sim, sai para fora e insta com ele, ou seja, chega junto dele e diz: filho, entra, o que é que se passa? E não temos tempo para ler o texto. Ele diz: quer dizer, o teu filho, eu não sei o termo que ele utiliza agora, mas este filho que gastou tudo com meretrizes, gastou tudo, que te desonrou, tu estás a recebê-lo. A mim nunca me deste sequer um cabrito para eu comer com os meus amigos, e ele agora vem lá, depois de ter gasto tudo, nos ter envergonhado na família, e tu o recebes dessa forma. E o pai diz algo muito importante. Ele diz assim: filho, Lucas 15, 25, filho, tu sempre estás comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Então muitas vezes nós não olhamos para este filho mais velho, mas este filho mais velho é uma figura que Jesus queria falar sobre os religiosos dentro da igreja. Na altura não era igreja, que lá estávamos a falar do judaísmo e da religião da altura, mas os religiosos eram pessoas que sempre estavam prontos a apontar os erros, sempre estavam prontos a recriminar os outros, sempre estavam prontos a apontar, portanto, os erros. Eles dizimavam o cominho e a hortelã, 10 pezinhos de hortelã para um lado, um para o Senhor. Eram minuciosos nas coisas, mas muito prontos a julgar, e julgavam-se os mais puros. Mas, na verdade, eles não experimentavam, não desfrutavam da presença de Deus. Irmãos, há gente dentro da igreja assim. A gente que tenta viver ao máximo o cristianismo como se fosse uma religião muito pesada, com fardos muito pesados para carregar. Mas na verdade cristianismo é liberdade. Cristianismo é liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o irmão mais velho, que tinha visto a herança, ele nunca tinha percebido que o pai podia-lhe ter dito a certa altura: olha, levá-lo lá para cima do monte e lhe mostrar: tudo o que está aqui é teu. Foi o que o pai disse: tudo o que eu tenho é teu. Portanto, tudo o que eu tenho é teu. Tu podes gozar porque tudo é teu. Só que ele pensou: não, eu vou trabalhar, eu vou me escravizar, eu vou viver a minha vida como escravo, e um dia que o meu pai possa partir, então depois eu poderei gozar alguma coisa. Mas aquilo que Jesus nos quer ensinar com isto é que nós, na vida cristã, temos tantas coisas para podermos viver e desfrutar, mas às vezes nós ficamos paralisados em julgamentos, em mandamentos, ainda que os mandamentos não são pesados para nós cumprirmos, mas a motivação tem que ser sempre o amor e a gratidão e nunca a religiosidade e a obrigação. Depois contámos outra parábola que eu não vou agora estar a mencionar, só rapidamente, quer dizer, não vou contá-la, mas era sobre aquele fazendeiro que foi a 3, 4 alturas diferentes do dia. Nós encontramos lá em Mateus 20, 1 a 16, em que ele chega e diz: olha, venham trabalhar para a minha propriedade. E os primeiros vão, e ele combinou com eles um dinheiro. Depois vêm os que vêm ao meio-dia: venham trabalhar. Quanto é que é? Um dinheiro. Depois vêm os que vêm à tarde: venham trabalhar para a minha propriedade. Quanto é que é? Um dinheiro. Depois vêm os últimos, quando faltava só 1 hora para terminar o trabalho: olha, venham trabalhar que recebem um dinheiro. E quando chegou a altura de pagar, ele começou pelos últimos, que tinham trabalhado apenas 1 hora, e recebem um dinheiro. E os que trabalharam o dia inteiro ficaram à espera: então agora nós vamos receber muito mais. Se ele trabalhou 1 hora, recebe um dinheiro, mas vê o outro a seguir, recebe um dinheiro. Ele ficou assim a olhar.
Vê o outro do meio-dia e recebe também um dinheiro. Vê os da manhã, recebem um dinheiro e ficam extremamente irritados e dizem, então, mas afinal, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos o mesmo daqueles que trabalharam pouco. E o pai, o fazendeiro, diz assim, a fazenda é minha, o trabalho é meu, o que é que eu combinei contigo? Não foi um dinheiro? Eu não posso dar o que quiser dar aos outros? E isto é graça, é nós recebemos favores da parte de Deus, mesmo quando não merecemos. Então Jesus contou-nos essa história também. Então não podemos trabalhar como escravos, não podemos trabalhar de alguma forma, mas o que fazemos também é importante. Porque a palavra do Senhor nos diz, lemos isto a semana passada, que um dia tudo vai ser provado pelo fogo. E só apenas aquelas construções de pedras preciosas, ou aquilo que nós fizemos com uma boa intenção de coração, vai, porque um dia nós vamos receber a recompensa, não é? A palavra de Deus diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Não há condenação, mas há condecoração. E essa condecoração é para aqueles que são salvos. E falámos também sobre a coroa que vamos receber do Senhor, etc. Vamos passar então aqui para a frente. Isto foi tudo o que demos a semana passada. Temos que passar porque temos que continuar. Agora sim. Ora, cá está. Voltamos aqui. O que fazemos está baseado em quem nós somos. Então, em sessões futuras, nós iremos falar sobre estes problemas e dar a oportunidade para nós podermos tirar as ideias erradas, as concepções erradas que nós temos na nossa mente. Vamos compreender um conceito-chave. Tudo o que nós fazemos está baseado em quem somos. Para Deus o que importa é o ser, não é o fazer. Para Deus o que importa é o ser, não o fazer. E nós sabemos claramente que um dia o Senhor contou a parábola em que, quando há a separação dos bodes das ovelhas, em que vêm dizer, mas Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, nós fizemos milagres, nós pregamos a tua palavra, e o Senhor diz, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque Deus olha para a intenção do coração. Enquanto nós olhamos para a ação, Deus olha para a intenção. E a intenção que é avaliada, irmãos, a intenção. Agora, a intenção não é desejo, como, eu deveria de fazer, como o filho pródigo podia ter dito. Eu deveria me levantar e pedir perdão ao meu pai. Mas se ele continuasse só a dizer, eu devia, e não se tivesse levantado, nada tinha acontecido. Mas tem que haver uma motivação correta. Então nós voltamos àquela imagem do filho. O filho que foi o filho mais novo, ele cai nos braços do pai, ele lança-se sobre a sua misericórdia, ele não consegue acreditar na graça do seu pai. Como é que é possível? Ele não consegue compreender, apesar dele merecer ser punido e não merecer ser aceito. A verdade é que ele não é punido, ele recebe misericórdia, ele sabe que foi perdoado, ele sabe que foi aceito, ele sabe que foi aceito pelo pai, pelo abraço, pelo beijo, mas ele também sabe que é imundo, ele também sabe que é mal cheiroso, ele também sabe que é falhado, ele está profundamente consciente do seu falhanço. E sabem, há muitos cristãos que ficam com esse pensamento o resto da sua vida espiritual. Eu falhei, eu errei. Irmãos, quero-vos dizer aqui que a minha experiência foi precisamente essa. Quando o Senhor me restaurou novamente pela sua graça, à sua presença, eu sentia-me sempre como um falhado diante de Deus. Sentia-me como alguém que tinha errado, conhecendo toda a palavra, tendo vivido tantos anos fiel. Como é que é possível ter caído numa armadilha daquelas do pecado e ter medo mesmo ido para o lodo, para o pecado, para a miséria? Até que um dia o Espírito Santo teve que falar ao meu coração, através de diversas pregações, através do ensino da palavra, que Deus não nos vê mais como sujos. Deus não nos vê mais como mal cheirosos. Deus não nos vê mais como pecadores. Por isso a Bíblia está sempre a dizer aos santos, aos santos, aos santos. Deus não nos vê mais como miseráveis. A palavra de Deus até usa a ilustração que Ele pega nos nossos pecados e joga lá no fundo do mar e nunca mais vai buscar. A única pessoa que vai buscar os nossos pecados é Satanás. Satanás é que vai buscar para nos acusar. Tu fizeste, tu foste, tu não vales nada. Mas isso é Satanás. Deus não faz isso. O Espírito Santo não faz isso. A palavra não faz isso. Porque o Senhor levanta-nos, restaura-nos, acolhe-nos.
E a segunda imagem, irmãos, é esta. Há muitos crentes que sentem-se sempre assim, os coitadinhos no braço do Pai. Oh, Senhor, eu não mereço nada. Oh, eu sou tão mau, Senhor, eu sou tão fraco, Senhor, eu sou tão fraco. Esqueça-se que a imagem que Deus fez questão de colocar em nós é uma imagem, a segunda imagem. O mesmo filho, só que minutos depois, vestido com roupa mais fina, lavado, com o anel no dedo, com sandálias nos pés, comendo os alimentos mais finos que havia na casa, comendo o bezerro que estava reservado para um momento muito especial, como um casamento. Ele estava a comer o melhor que havia, ele estava a gozar do melhor que havia. Sim, ele continua consciente das falhas. Sim, ele continua consciente que errou. Sim, ele continua consciente, mas ele não se sente apenas perdoado, ele sente-se restaurado à posição inicial. E é isso que o Espírito Santo quer que nós sintamos. Quando nós vimos a Deus através de um caminho que é difícil, do arrependimento, nos quebrantamos diante do Senhor, dizemos: Senhor, perdoa-me. E se há um verdadeiro arrependimento, e se há um quebrantamento, Deus nos restaura. Ele não apenas perdoa, mas Ele restaura. Porque ele foi restaurado à posição de filho, com as vestes de filho, com as sandálias de filho, com o sinete, com o anel no dedo de filho, da autoridade. Ele sabe que não merece continuar a ser filho, ele não merece, mas ele compreende que este relacionamento, esta relação que ele tem com o Pai, é inacreditável o que está a acontecer. Mas que imagens, irmãos, é que nós temos? Será que nós temos sempre esta imagem? Ai, coitadinho de mim, eu falhei, eu errei, eu não mereço, eu não sou digno, Senhor, oh, só a Tua misericórdia, oh, só a Tua graça. Se calhar é porque ainda não fomos restaurados. Se calhar é porque não houve um verdadeiro arrependimento. Se calhar é porque nós não sentimos a alegria do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo vai nos atestar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, diz a palavra do Senhor. E esse Espírito Santo nos garante como filhos, nós somos herdeiros das promessas. Nós fomos restaurados à posição de filho. Então sai desta primeira imagem. A imagem do filho coitadinho nos braços do Pai. E toma posse da imagem do filho restaurado. Sabem, há crentes que pensam na vida cristã como ficam na sexta-feira da Páscoa, na sexta-feira santa. Vocês não sabem, sexta-feira santa. Sexta-feira santa é importante para nós. Foi quando Cristo verteu o seu sangue. Foi quando Cristo derramou a sua vida por nós no Calvário. E há muitos que ficam sempre lá aos pés da cruz, a chorar um Cristo que morreu. Ah, morreste, Senhor, tanto por mim. Ah, Senhor, eu tenho que sofrer também. Ficam ali na lamentação. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não podemos ficar na sexta-feira, nós temos que lembrar no domingo de Páscoa. E o que é que nós celebramos no domingo de Páscoa? No domingo de Páscoa nós celebramos a passagem da morte para a vida. Nós celebramos a passagem da escravatura para a liberdade. Nós celebramos a passagem, assim como a primeira Páscoa celebrava a saída da escravidão do Egito para a libertação da terra prometida. Também para nós, Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, Ele ressuscitou e nós temos que celebrar esta vida. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, verso 4, Pedro diz que nós somos participantes. É muito forte este versículo. Por acaso, eu estava agora, quando estava a preparar, é um versículo muito, muito forte. Ele diz lá em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, ele diz o seguinte assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Participantes da natureza. Nós não somos mais jornaleiros ou escravos, nós somos filhos de Deus, nós participamos da sua natureza, aleluia. Então, assim como Cristo ascendeu e está sentado à mão direita do Pai, num assento de todo o poder e autoridade, como filho mais novo, nós também fomos restaurados. Então temos que lembrarmos que somos livres.
E aquilo que nos motiva é o amor pela libertação, o amor pela liberdade, o amor a Deus, para a obra que Ele fez por nós, o amor só lembrando aquilo que Ele foi preparar para nós, um lugar. Há lá muitas moradas no céu, aqui até podemos ter um quarto com infiltrações de água, mas no céu nós vamos ter uma morada preparada para cada um de nós. Podemos ficar naquele lugar. Podemos ficar naquele lugar pensando que não merecemos, não somos dignos. É verdade que não merecemos, irmãos, mas a verdade é que a sua graça nos restaurou à posição de filhos. Então nós precisamos de aceitar esta nova identidade que Deus nos dá, estas vestes, este anel, esta autoridade que nós temos. Nós somos filhos de Deus e nós crescemos como cristãos, é autoridade espiritual, e quanto mais perto estamos de Deus, quanto mais imitamos a Deus, mais autoridade espiritual nós vamos ter. Há pessoas que perguntam assim, mas o que é que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? Irmão, se o irmão já é cristão, o irmão já é aceito, não precisa de fazer nada, porque o irmão já é aceito. Sim, mas o que é que eu preciso de fazer? Uma lista muito grande. Como é que está? Mostra-me lá aí a lista toda do que é que eu preciso fazer. Parece a nossa aula para os batismos, não é? O que é que nós temos que fazer? Quais são os mandamentos? Podemos usar isto, podemos fazer aquilo, podemos fazer aquilo outro, podemos fazer... Qual é a lista das regras de cristão? Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo diz, onde está o Espírito de Deus, aí há a verdadeira liberdade. Irmãos, há muita gente nas igrejas, e há igrejas que gostam muito de fazer listas do que se pode e do que não se pode. Mas o problema do discipulado não é obrigar as pessoas a cumprirem regras. O discipulado falha quando as pessoas são ensinadas a cumprir regras. E a verdade é que é mais fácil cumprir regras. A pessoa aceita as regras ou não aceita as regras. Mas o que Deus pede de nós é intenção do coração, não é obrigação. Deus quer que nós façamos voluntariamente, que nós obedecemos à sua palavra porque nós o amamos e não por causa Ele nos pede para fazer. Nós citámos a semana passada um estudo que foi feito nos Estados Unidos entre os cristãos, da investigação do Barna Research Group, e outra pergunta que eles fizeram nessa pesquisa foi: responde à afirmação se é verdadeira ou falsa. Regras rígidas, padrões rigorosos são uma parte importante da vida e do ensinamento da nossa igreja. E eles até fizeram questão de usar palavras como rígidas, rigoroso, porque são palavras que ninguém gosta. Nós querem saber a percentagem de respostas. 66% das pessoas disseram que a vida cristã é um conjunto de regras rígidas. 66%. 2/3, 2 em cada 3 cristãos, acham que a vida cristã é cumprir uma série de regras rígidas. Regras rígidas e uma vida rigorosa. Porquê? Porque as pessoas continuam com o filtro na sua cabeça da lei, do Antigo Testamento, da lei. Na verdade, há igrejas que querem que as pessoas possam se conformar com as regras. Tem que se conformar com as regras. E conformando-se com as regras, Deus vai sorrir. Mas, irmãos, não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Graça é nós percebermos que nós somos filhos e não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus e não somos mais pecadores. É nós olharmos para nós próprios e percebermos que quem somos em Cristo. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos aceites. Nós somos seguros por Deus. Se os irmãos lerem as cartas de Paulo, e Paulo, não vamos ler, como é óbvio, mas se os irmãos lerem as cartas de Paulo, mesmo as cartas mais duras, os irmãos vão ver que a primeira parte é só de encorajamento e não é de regras. Depois ele corrige na segunda parte das suas cartas. Algumas coisas têm que ser corrigidas em termos de doutrina, mas nós vemos que antes de ele dar a instrução sobre como devemos proceder ou como devemos nos comportar, ele demora meio livro a dizer aquilo que nós temos em Cristo, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que nós já somos em Cristo, aquilo que nós obtemos em Cristo. E Paulo quer nos dizer isto, se nós assimilarmos o princípio que Jesus disse: se vocês me amam, cumprirão os meus mandamentos. O cumprir os mandamentos tem que ser por amor a Deus.
As seitas certamente põem muitas regras. Têm os seus presbíteros, anciãos, responsáveis e bispos que deem uma lista e quando as pessoas não fazem são disciplinadas. Nós também acreditamos na disciplina sempre para restauração e nunca para expulsão. Mas a verdade é que, ainda que às vezes tem que haver exclusão, mas isso seria outra situação. Está tudo a rimar. A palavra do Senhor diz, se nós amamos a Deus, nós cumprimos os seus mandamentos. Lembremos mais uma vez a imagem do filho mais novo. O filho mais novo tinha todos os direitos e privilégios totais de filho. Ele sabia que ele era filho do pai, neste caso, não é? Como é que achas que ele vai agir a partir daquele dia em que foi restaurado? Será que ele vai guardar sempre as vestes lá no armário? Vai tirar sempre o anel do dedo? Vai continuar a andar descalço e vai vestir os calções sujos que tinha de andar lá a guardar porcos e vai andar ali no meio dos outros, mal cheiroso? Ou será que ele com alegria, com júbilo, não anda disposto a servir o Pai, a representar o Pai, a representá-lo da melhor forma possível, a honrá-lo da melhor forma possível, porque ele não merecia, mas ele foi não apenas perdoado, ele foi restaurado, e isto é graça, sermos restaurados à posição de filhos de Deus, irmãos. Oh, irmãos, esta é a imagem que Jesus quer nos falar. E quando ele pega então no segundo filho, no filho sovina, no filho escravo, Jesus está a dizer que os religiosos eram daquela maneira. Eles tinham acesso a tudo, à casa do Pai. Eles podiam comer os cabritos e os bezerros que quisessem, mas eles viviam, eram os primeiros a sair de casa, a ir para o campo. Eram os últimos a chegar, mesmo quando os empregados já estavam na festa a comer. Eram os últimos e viviam como escravos, sendo filhos de Deus. A aceitação e o amor de Deus, nós não temos que fazer nada, a não ser o nosso comportamento. Nós vamos agir como um cristão deve de agir. Nós vamos agir como o filho de Deus deve de agir, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Escravos. A mentalidade do filho mais velho. Escravo. O filho mais velho não era escravo, mas ele tinha a mentalidade de escravo. E o que é um escravo? Um escravo é alguém que não tem direito por si próprio, que é posse de outro. É alguém que não tem qualquer direitos. É alguém que tinha que fazer tudo o que o Senhor ou que o Mestre comandava. E a palavra que o filho mais velho utiliza, trabalhar como escravo, carregava o significado daquilo que a tradução quer que nós entendamos. Um escravo não tinha qualquer direitos. Um escravo era forçado a obedecer ao seu mestre. E no Novo Testamento, um servo sem direitos é escravo. Apesar de ser filho mais velho, na parábola, o irmão mais velho agia como se fosse um escravo. E é interessante, irmãos, que a palavra servo muda depois de sentido na Bíblia. Os irmãos reparem que há escravo e depois há a palavra servo que muda de sentido na vida. E mudou de sentido para um sentido positivo na igreja primitiva. Paulo descreve-se a si mesmo, por exemplo, em Romanos 1:1, ele diz Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 10:44, os discípulos são chamados, se alguém quer ser o primeiro, seja servo de todos. Então, qual é a diferença que está aqui? A diferença é que o servo, no contexto, é que no Novo Testamento era muito comum, no tempo do Novo Testamento era muito comum, alguns senhores que tendo escravos, que por causa da sua afetividade, por causa do seu exemplo, por causa do seu bom comportamento, por causa do seu serviço, era-lhes dado a liberdade. E esses escravos eram tornados livres por generosidade dos seus senhores, ou porque simplesmente eles fizeram um bom trabalho, e chega uma altura que os seus senhores decidem libertá-los. Eles tinham completado o serviço necessário, também havia, como os irmãos sabem, e não vamos agora explorar muito isso, mas havia as dívidas em que alguém era vendido para pagar as suas dívidas como escravo, e quando terminava o trabalho referente ao pagamento da dívida, essa pessoa era livre, portanto deixava de ser escravo para ser livre, porque tinha pago a sua dívida. Vemos isso em vários textos do Novo Testamento. Mas é muito interessante nós entendermos que os servos tornavam-se cidadãos iguais aos outros.
Quando eles eram libertos, quando eles recebiam os plenos direitos, e muitos saíam-se muito bem como escravos, e os seus senhores disseram: tu não és mais escravo agora, tu és livre, vai à tua vida, faz o que quiseres. Mas também era muito interessante que, apesar de eles terem a liberdade para escolher e para saírem, a verdade é que muitos continuavam e escolhiam ficar. Queriam continuar a servir na casa do seu Senhor por livre vontade. Simplesmente por causa do amor que tinham ao seu mestre. Simplesmente porque quem olhava, ele tinha sido tão favorável, tão generoso, tinha cuidado tão bem, que eles disseram: se eu vou sair daqui, eu vou ser muito pior. E apesar de serem agora livres, eles escolhiam ser servos. Não eram mais escravos porque tinham direitos, mas escolheram ser servos. E é um pouco isso o contexto que a palavra de Deus nos quer traduzir no Novo Testamento, em que nós verdadeiramente fomos libertos, mas nós somos desafiados pelo Espírito Santo a servir o Senhor. De livre vontade, não por obrigação, porque não somos mais escravos, nós somos livres. Mas temos que escolher usar dessa liberdade para servir ao Senhor com alegria. Quem olhava de fora, parecia que não era nada diferente. Qual é a diferença entre o escravo e o livre? Alguns dizem nos textos mais antigos que uns tinham a orelha furada, tinham uma marca de que eram escravos livres. Ou então deixavam de ter a marca, não sei, também não interessa nada agora para aqui. Mas o que interessa é que eles não eram mais forçados a fazer, eles escolhiam servir. E isto é algo que é natural, como reação nossa, minha, à graça de Deus. A nossa reação à graça, a reação a sermos restaurados, a nossa reação deve ser: eu vou servir ao Senhor voluntariamente. Eu vou fazer o que Ele disser, eu vou fazer o que Ele mandar, eu irei onde Ele me mandar, eu farei o que Ele me disser, eu obedecerei aos seus mandamentos e às suas palavras, porque eu amo, eu devo-lhe a minha vida, tudo o que eu sou é Deus, é Cristo, tudo o que eu sou é Cristo em mim. Então nós escolhemos, nós não somos forçados, mas por escolha livre nós escolhemos servir ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz em 1 João 4:19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mateus 10:8, damos livremente porque recebemos livremente. Lucas 6:36, somos misericordiosos porque Ele tem sido misericordioso para connosco. Efésios 4:22, perdoamos porque fomos perdoados. Então tudo é uma reação a algo que aconteceu da parte de Deus em nós. Nós reagimos àquilo que Jesus fez em nós. Nós reagimos retribuindo com o melhor que temos, porque nós não podemos comprar num ramo de flores e entregar ao Senhor, ainda que podemos pegar numa flor e entregar a um estranho que está desanimado, a uma estranha na rua. Nós não podemos entregar ao Senhor uma garrafa de água, ainda que podemos pegar num copo de água e dar a alguém que está cedo, porque estamos a fazer o mesmo que ao Senhor. Mas nós reagimos então, porque, irmãos, nós temos que entender que em Cristo nós fomos libertos. Quando conhecemos o seu amor, na verdade, nós tornamos-nos e decidimos tornar servos, mas de livre vontade. Eu servirei o Senhor, porque Ele me restaurou à posição de filho de Deus. Eu não sou mais criatura, eu sou filho. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais marioneta ou fantoche de Satanás. Eu sou filho de Deus. Aleluia! E Deus procura ter um relacionamento conosco a cada dia. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Qual a cara de Jesus a dizer isto? Será a cara da esquerda? Se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Ou será assim? Se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Não estão a entender? O Senhor não nos está a obrigar. Ele está a dizer: querem provar? Querem provar o vosso amor por mim? Então obedeçam aos meus mandamentos. Expressão. Eu estou certo que Ele está a sorrir meigamente para ti quando diz estas palavras: se me amas, obedeces aos meus mandamentos. No início da nossa experiência de Jesus, com Jesus, nós sabemos que somos o filho mais novo. Sim, sabemos que precisamos dele.
E pretende-se durante este curso, quando caminhamos nesta jornada, que nos tornemos mais e mais com o Pai e na nossa vida cristã. Mas a verdade é que a maioria dos cristãos, como diz a pesquisa, 66%, acham que ser cristão é obedecer a uma série de regras rígidas e rigorosas, quando não entendem que cristianismo é liberdade. Então precisamos de entender, irmãos, que à medida que nós nos trabalhamos para Deus e nos tornamos como filho, trabalhamos por amor, mas se nós não trabalhamos por amor, escolhemos então a posição do filho mais velho. A posição do filho mais velho era: tu nem me deste um cabrito, nem me deste um cabrito para eu comer com os meus amigos e agora vem este teu que gastou tudo com as meretrizes e dás-lhe um bezerro cevado. Há pessoas na igreja às vezes que ficam irritadas quando vê outras pessoas prosperar, ser abençoadas. Que Deus tenha misericórdia. Acabamos de nos tornar como os filhos mais velhos. É que nós até dissemos: sim, Senhor, eu te vou servir, mas a certa altura o diabo começa a tentar o nosso coração e começamos a sentir como escravos e dizemos: já eu tenho que fazer isto na igreja, já eu tenho que fazer aquilo na igreja. Oh irmão, não faça porque tem que fazer, faça porque Deus lhe dá a oportunidade de cooperar com Ele na sua obra maravilhosa que é a igreja de Jesus Cristo. Não por obrigação, mas por reação ao seu grande amor. À medida que nós fazemos a escolha de servi-lo porque o amas, nós vamos encontrar o verdadeiro prazer de servir ao Senhor e a alegria do Espírito Santo que desce sobre nós quando estamos a fazer o seu querer e a sua vontade. Mas tudo começa por nós compreendermos o que é a graça de Deus. Temos que terminar, estamos mesmo, tinha aqui só algumas perguntas nesta pausa. Por que razão um escravo que recebeu a sua liberdade pode depois escolher permanecer na sua posição anterior com o seu mestre com completa posse e controle dele? Por que razão? Ou qual é a razão? Qual é a motivação? Motivação, portanto, é a gratidão, é o amor. Sentes-te pronto a fazer um compromisso com Deus para seres o seu servo, para servi-lo, não porque és obrigado, mas porque simplesmente o amas? São perguntas que ficam para nós pensarmos. Vamos então desvendar o pensamento defeituoso que às vezes existe na igreja do Senhor e já estamos a passar da hora. Jesus disse: conhecereis a verdade, João 8:32, e a verdade vos libertará. Se isto é verdade, então crer em mentiras vai nos manter presos. Nós precisamos de conhecer a verdade e não a mentira. Quando o Espírito de Deus toca as nossas vidas, Ele começa por mostrar as formas erradas de pensar que nós tínhamos. Formas defeituosas de pensar que tínhamos adquirido. Às vezes por causa dos nossos pais que nos impuseram talvez um cristianismo rigoroso, cheio de regras. O meu pai era muito legalista. Era um homem temente a Deus, um homem espiritual, de oração, mas eu era muito de regras, tivemos uma educação muito rígida e às vezes por causa dessa educação que nós tivemos dos nossos pais, nós temos a tendência de transportar isso para a nossa vida espiritual. Mas a verdade é que não é assim que Deus quer connosco. Deus quer que nós possamos experimentar esta verdadeira liberdade. Deus quer que nós consideremos esta ilustração daquele dois irmãos e escolhermos que o pai é o mesmo pai, o pai amoroso, só que ele restaurou o perdido, o outro sempre esteve lá, só que o outro nunca quis gozar das bênçãos do pai. Então, à medida que Deus nos mostra uma mentira, nós vamos falar sobre isso durante as próximas semanas, nós devemos escrever essa mentira. Os manuais, portanto, não chegaram, como eu já referi, mas vão chegar, espero eu. Entretanto, eu tenho para vós, acho que não tenho para todos, portanto vai ficar um por família, e depois, está bem, um por casa. E vou pedir aqui um assistente que possa distribuir aqui estas folhas. Voluntário. Já vem aqui um pastor, estava ali a nossa irmã linda, Florinda, queria distribuir. Pronto, é um por casa. Os irmãos vão ter aí uma lista para fazer trabalho de casa para a semana, ok? Renunciar às mentiras e aceitar as verdades. Como é difícil de ler ali no ecrã, eu depois posso tentar enviar isto por texto, para a nossa irmã Cláudia depois poder ouvir em áudio, porque temos aqui o texto que eu tive a passar tudo aqui, portanto o que estava aí também.
Estas são as páginas do manual que era para nós fazermos em casa. Então, esta sessão é muito importante nós terminarmos desmascarando algumas mentiras, como: será que o que eu fiz é demasiado mau para Deus me perdoar e me aceitar de volta? Será que Deus só ama os outros, mas não pode amar-me realmente a mim? Será que eu tenho que preencher certos padrões para Deus me agradar, para Deus se agradar, para Deus me aceitar? Será que Deus ama-me mais quando eu me esforço muito e faço muitos trabalhos por Ele? Então, nós precisamos de ver a lista das mentiras e encontrar as verdades. Então, vamos ler aqui esta lista, pode ser? Vamos dizer todos juntos, vá lá. Primeiro, eu renuncio à mentira de que o meu Deus e Pai... Vamos ficar de pé, vamos ler aqui a lista. Vá lá. Primeira coluna da esquerda. Se calhar tínhamos que fazer logo a ligação. Eu no PowerPoint não pus isto, mas... Não, vamos conseguir mostrar assim. Eu renuncio à mentira de que o meu Deus e Pai é distante e desinteressado de mim. Digam isto. Eu renuncio à mentira de que o meu Deus e Pai é distante e desinteressado em mim. Eu aceito alegremente a verdade de que o meu Deus e Pai é íntimo e envolvido. Digam lá. Eu aceito alegremente a verdade de que o meu Deus e Pai é íntimo e envolvido. Eu renuncio à mentira de que o meu Deus e Pai é insensível e não quer saber de mim. A mentira que o meu Deus e Pai é insensível e não quer saber de mim. Eu aceito a verdade alegremente que o meu Deus e Pai é bondoso e cheio de compaixão. Tudo isto tem versículos bíblicos para os irmãos consultarem, que vai trazer força àquilo que estamos a dizer. Eu renuncio à mentira que o meu Deus e Pai é rigoroso e exigente. Eu renuncio à mentira que o meu Deus e Pai é rigoroso e exigente. Eu aceito que Ele é cheio de alegria e de amor. Eu renuncio à mentira que o meu Deus e Pai é passivo e frio. E eu aceito a verdade alegremente que Ele é amoroso e carinhoso. Agora vou ter que ler tudo de seguida, os irmãos depois leem em casa, está bem? Eu renuncio à mentira que Ele é ausente ou está demasiadamente ocupado para mim. Eu renuncio à mentira que Ele é impaciente, que Ele é zangado ou nunca satisfeito com aquilo que eu faço. Eu renuncio à mentira que meu Deus e Pai é mau, cruel e abusivo. Eu renuncio à mentira de que meu Deus e Pai tenta tirar toda a diversão da minha vida. Eu renuncio à mentira que meu Deus e Pai é controlador ou manipulador. Eu renuncio à mentira que meu Deus e Pai é condenador e não perdoa. Eu renuncio à mentira que meu Deus e Pai critica por tudo e por nada e é um perfeccionista exigente. E eu aceito a verdade. Eu aceito a verdade que Ele é paciente, tardio a irar-se e deleita-se naqueles que colocam sua esperança no seu amor que não falha. Eu aceito alegremente a verdade que meu Deus e Pai é amoroso, meigo, protetor. Eu aceito alegremente a verdade que meu Deus e Pai é confiável, quer dar uma vida abundante, sua vontade é boa, perfeita, aceitável. Eu aceito alegremente a verdade que o meu Pai é cheio de graça, misericórdia, dá-me liberdade para falhar. Eu aceito alegremente a verdade que meu Deus e Pai é eterno, perdoa, o seu coração e braços estão sempre abertos para mim. Eu aceito alegremente a verdade que meu Deus e Pai é comprometido com o meu crescimento, tem orgulho de mim como seu filho que está a crescer. Eu sou a menina dos seus olhos. Vamos dizer todos juntos. Eu sou a menina dos seus olhos. Aleluia! Somos livres, Pai. Muito obrigado por este ensino, Senhor, desta noite. Oramos que a Tua palavra fique guardada no nosso coração. Oramos durante esta semana, Senhor, as Tuas filhas e filhos que precisam de se fortificar nas verdades da palavra de Deus. Não apenas possam ler as frases, mas ir buscar a palavra, os versículos que sustentam essas verdades. Porque é a Tua palavra que nos sustenta e nos segura no meio das mentiras do mundo, no meio das tentações da nossa própria mente, da nossa própria carne. Eu oro no nome de Jesus que nós possamos experimentar, oh Pai, a alegria da restauração, de sermos resgatados de escravos imundos e sujos para filhos do Deus vivo. Eu oro que cada filho e filha Tua possa experimentar essa alegria e esse gozo e terminar a cada dia, Senhor, agradecendo com tanta gratidão por tudo o que tens feito, porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus íntimo e envolvido, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus que me aceitas, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que está sempre comigo, Tu és um Deus paciente e tardio a irar-te, Tu és um Deus amoroso, meigo e protetor, e eu recebo esse Teu amor, Tua proteção no nome de Jesus. Amém. Amém. Para terminar, o grupo de louvor vai cantar um cântico, nós vamos levantar as ofertas e depois terminamos o culto. Irmãos, na sexta-feira temos oração às 8h30, estudo bíblico às 9h, no domingo os nossos cultos normais e sábado